Nos anos 50, o professor Baeta Viana recrutou estudantes de medicina para trabalharem com ele. O professor Baeta Viana era um formador de recursos humanos e a vida toda havia estudantes de medicina fazendo pesquisa científica no laboratório. Quando nos anos 50 nós trabalhávamos no laboratório, dos que permaneceram aqui como professores, o professor Giovanni Gazinelli, eu, na ordem cronológica, né? O professor Marcos Marisguia e o professor Armando Neves. Então, nós, estudantes, já começamos a trabalhar com o professor Baeta Viana. E aí eu fui aos Estados Unidos, o Giovanni foi aos Estados Unidos, eu fiz um doutorado, o Marcos fez um doutorado, o Giovanni e o Armando fizeram estágios, mas havia um compromisso entre nós de não nos dispersarmos, para nós formarmos um grupo de pesquisa. Havia também o professor Eurico, que já era mais antigo no departamento, e a nossa ideia era não nos dispersarmos. Porque no ano 60 houve fundação de muitas escolas de medicina por esse país afora. Fundaram escola no Piauí, em Uberlândia, Pouso Alegre, Itajubá, Santa Casa de São Paulo, São José do Rio Preto. E eles vinham aqui buscar professores para darem bioquímica, que não havia professor de bioquímica para essas escolas todas. E a gente se alternava nessas escolas, nessas cidades, dando aula de bioquímica. Um ficava um mês, vinha outro, ficava outro mês. Então, com isso, a gente teve muita proposta para sair daqui, ficar lá em Florianópolis ou ficar no Piauí, mas nós tínhamos um compromisso de manter o grupo unido. Quando o professor Baeta Viana se aposentou em 64, assumiu a cadeira, a cátedra, naquele tempo era catedrático, o professor Carlos Ribeiro Diniz, que era um livre docente. E o Carlos tinha um poder de liderança e de aglutinação também muito grande. A liderança dele era uma liderança do tipo da francesa, né? Laissez-faire, laissez-passer. Ele não agredia ninguém, levava tudo na conversa, sabe? E com isso nós pudemos fazer um grupo, estabelecer um grupo que fundou a pós-graduação em 68. Mas o Carlos Diniz era um indivíduo de visão muito ampla e o professor... Havia professores de bioquímica na farmácia, na escola de farmácia, na escola de veterinária e na escola de filosofia. E muito antes da reforma universitária, que começou em 68, esse povo já estava trabalhando no departamento de bioquímica, porque era o único departamento na UFMG que tinha pesquisa científica, era o da escola de medicina. Quando houve a reforma universitária, não houve atrito nenhum. A criação dos departamentos de bioquímica, que era constituído por todo esse pessoal que veio de outras unidades, nós já estávamos unidos, nós já nos conhecíamos. Em muitos departamentos houve atritos. Dois catedráticos, o catedrático da veterinária com o catedrático da escola de medicina, houve atritos. Em outros departamentos, não vou mencionar quais, mas na bioquímica não houve atrito nenhum, porque o pessoal já estava junto. Então, quando a pós-graduação se estabeleceu, em 68, os primeiros alunos foram esses professores. Vieram também o professor do antigo colégio universitário, que eram professores de química. Uns optaram para ir para o departamento de química, fazer pós-graduação no departamento de química, mas outros optaram em fazer bioquímica. Foi o caso da Ana Maria, do Edir Rogana, da Sônia Rogana e Ana Maria Afonso, né? E do Hernani. Eram professores de outros, do colégio técnico, e que resolveram ficar na bioquímica em vez de irem para a química. Então, os primeiros alunos de pós-graduação, as primeiras turmas, eram constituídas por esses professores. Professores que eram professores sem titulação, então eles se titularam, fizeram mestrado, uns fizeram doutorado. Então o departamento se expandiu assim, de uma maneira muito harmônica, dentro de um espírito de união muito grande.
A história da imunologia junto com a bioquímica foi interessante porque quando houve a reforma universitária, a UFMG decidiu que não poderia haver departamentos com menos de 10 professores. Porque se não houvesse isso, o indivíduo ia querer montar um departamento de enzimologia, um departamento de proteína, um departamento de carboidrato, então haveria uma dispersão muito grande. E a imunologia não tinha massa crítica na época, acho que eram 7 professores de imunologia, ou 6 ou 7, nem me lembro quantos. E o líder do grupo, que era um indivíduo competente, até hoje está nativo, o professor Vilmar Dias da Silva, que era da veterinária, da fisiologia da veterinária, a bioquímica, a imunologia naquela época estava se tornando mais química do que microbiologia. Porque na maioria do mundo todo, a imunologia muitas vezes está ligada à microbiologia. Mas como a bioquímica os métodos imunológicos estavam mais bioquímicos do que microbiológicos, o professor Vilmar resolveu, os professores, é claro, de comum acordo, mas sob a liderança do professor Vilmar, resolveram se incorporar ao departamento de bioquímica. A qualidade de pesquisa está melhorando muito no departamento. Para vocês terem uma ideia, isso é coisa veraz. Havia um professor de bioquímica notável na Escola Paulista de Medicina, a antiga Escola Paulista, que hoje é a Unifesp, o professor Leal Prado. E o Leal Prado era discípulo do Baeta Viana, dos anos 30, ele foi formado pelo Baeta Viana. Então, o Jairo Ramos, que era o fundador da Escola de Medicina, veio aqui buscar professor de bioquímica e levou o Leal Prado. Mas era um indivíduo realmente produtivo, notável, o seu José Leal Prado. E ele, num dos congressos da SBPC, eu me lembro muito bem dele dizer: no Brasil, quem publica um trabalho por ano é um herói. Agora, se você publicar um trabalho por ano, você perde a bolsa do CNPq. A produção científica nossa, um trabalho por ano era uma glória. E agora, então, a perspectiva da pós-graduação, pelo que eu vejo, já estou meio de fora, é a melhor possível. Porque o pessoal de alta qualidade está entrando, pessoal preocupado em produção, né? E eles também são cobrados pela produção, o que talvez seja até um pouco de exagero, né? Porque às vezes você pega um assunto que nem sempre dá um resultado imediato, né? Mas eu acho que a perspectiva é a melhor possível. Meu nome é Enio Cardilo Vieira. Eu entrei para a Escola de Medicina. No segundo ano médico, eu me entusiasmei com a bioquímica, com o professor Baeta Viana. E, na época, o professor tinha o laboratório fechado. Por um problema que houve aí em 48, ele fechou o laboratório de bioquímica e não estava mais formando recursos humanos. E eu decidi fazer carreira científica em vez de ser clínico. O meu conhecimento de medicina, eu costumo dizer, é um pouquinho diferente de zero. Não frequentei hospital, não frequentei pronto-socorro, eu fiz o mínimo que a escola exigia para passar de ano. Assisti às aulas e fiz as provas. Quando eu me formei, eu fui da primeira leva de bolsistas que foi para os Estados Unidos. Então, a Fundação Rockefeller me deu uma bolsa, eu tive bolsa da Rockefeller durante 2 anos, depois do NIH, National Institute of Health, e eu obtive o título de o PhD nos Estados Unidos em 1960. Aí eu voltei e tornei-me professor e fiquei em regime de dedicação exclusiva durante esse tempo todo, fazendo pesquisa e ensino. E um pouco de administração também.